Oi, gente, professor Edmar aqui da disciplina de Cidadania e Civismo. A gente vai continuar falando sobre alguns aspectos importantes do regimento. Vamos lá. Então, na aula anterior, o que nós fizemos? Nós falamos dos direitos e deveres dentro da escola. É muito importante prestar atenção nisso. E na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre algumas ações pedagógicas e educativas no que dizem respeito às proibições. Então, para cada regra que é infringida, existe uma proibição. É importante esclarecer isso. Vamos lá. Então, como vimos, há liberdades e obrigações, direitos e deveres. Nesse sentido, para cada regra, há uma ação para proibir uma ação que fere os direitos e os deveres. Então, todos nós temos direitos e deveres que estão lá prescritos no regimento. Qualquer ação que vá contra esses direitos ou esses deveres é uma ação que deverá ser respondida. Uma regra ela não vai poder ser infringida, vai ter uma ação e uma resposta a essa infração. Então, vamos de novo para a metáfora do jogo de futebol. Dentro do jogo há papéis definidos, regras e proibições, bem como punições. No jogo, as regras estão pré-definidas a fim de fazer o jogo fluir. Os cartões vermelho e amarelo, o impedimento e outras regras servem para alertar e proibir condutas contrárias ao bom andamento do jogo. Então, vamos pensar. Imagine se não tivesse regra que proibisse jogadas violentas dentro do jogo de futebol. Você imaginou? Se não houvesse uma punição para o jogador que usasse da violência e atrapalhasse todo o andamento do jogo? Por isso é que existem os cartões, por exemplo, amarelo e vermelho, né? Então, há uma regra clara e a infração a esta regra, ela é penalizada com algum tipo de punição. Em todas as instituições existem regras e regras que devem ser seguidas. E aí vão existir sempre ações que vão se dirigir no sentido de punir aquele que não segue as regras. Isso é muito importante. Por quê? Porque todas as instituições funcionam assim. Na escola, como uma instituição, não vai ser diferente. Então, transgredir, presta atenção no significado desse verbo. Ultrapassar o limite de algo, desrespeitar uma ordem, uma lei, um procedimento, etc. Infringir, transgredir uma norma social. Para o descumprimento da norma ou regra, cabe alguma sanção ou punição, e isso faz parte das regras do jogo. Todo jogador que entra em campo sabe que existem as regras e ele sabe que tem que cumprir as regras. Então, a sanção ou a punição para o descumprimento das regras faz parte do jogo. Nas instituições, como a escola, não vai ser diferente. Então, quais as consequências que tem para a infração, para a transgressão da regra? Olha lá, primeiro, orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe pedagógica e direção. Posterior, comunicação aos pais e responsáveis. Às vezes você pode infringir uma regra e não saber que você está infringindo essa regra. Então, o primeiro passo é orientar, é explicar para você, por exemplo, se você descumpriu uma regra que às vezes não é do seu conhecimento. Então, a primeira ação é sempre orientar, explicar, para que você também tenha o conhecimento pleno da regra. Segundo, ter registrado em livro-ata reincidência dos fatos envolvendo o estudante. Reincidir, fazer de novo. Então, lá o primeiro passo foi a explicação. Você sabe qual foi a regra. Se você já sabe qual foi a regra e comete o mesmo erro, peraí, você está sendo reincidente, incidir de novo, fazer de novo. O que vai acontecer? Vai ser registrado em livro-ata a reincidência daquela infração, ok? Terceiro, convocar os pais ou responsáveis. Aí, o terceiro passo para uma reincidência é convocar os seus pais e os seus responsáveis para a escola. É muito importante que você preste atenção nas regras do bom funcionamento da escola para que você evite esse tipo de situação, certo? Então, fique atento no regimento, nas regras, nos direitos e nos deveres. Preste muita atenção nas aulas, fique bem e a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço para você e até lá!